Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos. Nesta aula nós vamos já entrar no treinamento complementar. Então na aula anterior a gente viu que o treinamento específico ele vai abordar os treinos que a gente conhece mais dentro da corrida ou é mais atrativo para o corredor, que é realmente correr. Então treino longo, treino de velocidade, isso faz parte do treinamento específico. Na aula de hoje nós vamos tratar do treinamento complementar, que é tão importante quanto o treinamento específico, porque ele realmente vai dar o suporte para eu poder desenvolver o melhor ritmo, a melhor qualidade da minha corrida. Dentro do treinamento complementar, nós podemos entender que é o treinamento de força, o treinamento de flexibilidade e também a técnica de corrida. Então a proposta é apresentar um circuito de força. Os objetivos é otimizar a corrida e não prejudicá-la, ou seja, eu pego os movimentos, eu pego a estrutura da corrida e seleciono lá nos meus exercícios aqueles que são mais aplicáveis ou são mais úteis para a corrida de rua. Na prática, então, eu vou ter um plano de treinamento que eu vou ter um período geral. Eu vou, no período de base do meu treinamento, eu vou usar a força geral, então eu vou selecionar exercícios até um pouco diferentes dos movimentos de corrida, com uma carga um pouco mais ampla, intensidade, geralmente a gente faz intensidade moderada e um pouquinho mais a repetição, mas eu, depois de organizar a força, primeiro desenvolver a força, no período específico eu procuro a potência, então o trabalho de pliometria, o trabalho de realmente de aumentar a qualidade da força explosiva dentro de cada distância vai ser depois de uma fase de adaptação da força, o aumento da força que eu preciso. Eu não posso, na primeira parte do trabalho de força, já querer que o aluno tenha uma força máxima muito grande ou uma força explosiva presente, porque eu não fiz a base que eu preciso resistência muscular localizada, depois um pouquinho de hipertrofia, para depois pensar na intensidade maior e velocidade de movimento. Evitar objetivos concorrentes. Então, se na período de base específica, que vai ser tudo junto, mas dentro do treinamento específico, eu vou procurar maior resistência, maior quantidade, não é o momento que eu vou treinar força explosiva ou uma hipertrofia, por exemplo. Isso vai tornar o objetivo concorrente. Eu tenho que ajustar o treinamento de força para ele dar suporte para aquele período da fase, do treinamento específico. Métodos, circuito, então eu posso organizar uma sequência de exercícios, não necessariamente na academia, então treinos educativos até podem representar treino de força para um iniciante, mas eu posso fazer saltos, eu posso fazer com elásticos, eu posso fazer com saltos alternados, saltos na escadaria, tudo isso em formas de circuito. Então eu posso ter um circuito com tempo fixo, então eu faço 5, 6 estações, 5, 6 exercícios, 30 segundos aqui, 40 segundos ali, dessa maneira ele vai fazendo realmente um circuito, ou faz 5 repetições aqui, 5 ali, por número de repetições, as maneiras são das mais variadas. E a academia é um método também tradicional, consagrado, interessante para conciliar. Às vezes o local de treinamento à noite não é adequado, o aluno vai e faz o seu treinamento na academia. Qual o interessante na academia? Ele, se não for orientado direto pelo professor de corrida, ele leve o seu objetivo, que é que o treino de força seja complementar ao de corrida. Dessa forma, ele vai observando e vai ajudando o professor de musculação a montar um treino de força complementar para a corrida. Porque se ele tratar isolado o treino de força, ele vai receber um treinamento básico de quem quer ir na academia como a musculação como principal atividade física. É aí que entra o trabalho concorrente, é quando eu penso objetivos importantes para todas as modalidades e acaba dando conflito ou a adaptação não é favorecida, ao contrário, é prejudicada uma pela outra. Número de sessões, 3 semanas
e depois 2. Então eu começo com 3 semanas no período de período geral, período de preparação, e depois, quando eu já estou próximo do período de competição, eu tenho o objetivo de manter a força ou de manter as qualidades, eu posso 2 vezes por semana, já é um número bem interessante para eu manter a qualidade a força, manter a qualidade do que eu ganhei ao longo do período. Então eu evito de fazer mais de 3 a 4 vezes, não é necessário, porque senão o treino de força começa a ser concorrente do treinamento específico. Justificativa: reduz o risco de lesões, reduz o tempo de recuperação entre a sessão, porque isso entre as sessões, porque isso o músculo fica mais qualificado, ele fica mais preparado, as estruturas não respondem melhor ao estresse e acabam exigindo menos tempo de recuperação. Forma base para treino de força explosiva na fase específica, então eu perto da fase específica, que é onde eu vou aplicar mais intervalado, um ritmo mais alto, eu vou ter períodos de intensidade maior, o músculo a musculatura como um todo, a estrutura vai estar preparada. Quando eu faço treino de força, eu estou preparando o músculo, estou preparando tendões, estou preparando a articulação para proteger, a coluna vai receber uma proteção do core, isso tudo vai refletir numa intensidade maior. Aplicação: iniciantes, exercícios educativos e treino específico. Então, a própria corrida, dependendo do nível do iniciante, quando ele é realmente partindo do sedentarismo já para pensar em se movimentar, é interessante ver que o trabalho educativo, a elevação de joelho, alguns trabalhos já vão ser suficientes para gerar uma adaptação de força. E o próprio treino específico, a própria corrida vai ser um treino de força para ele. Então, eu tenho que ver o grau de força baseado no diagnóstico. Por quê? Se eu colocar educativo mais específico e mais o treino de força, eu vou sobrecarregar aquele iniciante. Intermediário: trabalho de força dinâmica, então eu vou ter agachamento, por exemplo, o agachamento unilateral, agachamento com avanço, então a fundo, eu posso ter procurar essa base, essa posição unipodal, ou seja, um pé, ou posição de passo, um pé na frente do outro, ou um num pé só, porque isso vai me dar um trabalho de equilíbrio, um trabalho de força, de recrutamento parecido com o movimento da corrida, que é na posição de um só. Se eu basear todo o meu treino com os 2 pés paralelos, com a base com os 2 pés juntos, não vai reproduzir ou vai ficar muito longe do que eu preciso. Não é necessário, é uma forma de trazer uma especificidade maior para o treinamento, mas quando a gente fala em treino de força para corrida, esse é um caminho que está sendo apontado como interessante, como eficiente. Os avançados, então, trabalho de força dinâmica também, os mesmos agachamentos, mas eu já incluo, agachamentos não, um exemplo é o agachamento, mas força dinâmica, mas eu incluo a pliometria, que é trabalhos de saltos. Então é de uma plataforma maior para uma mais baixa, seguida de salto, ou de uma sequência de saltos. Eu começo a aplicar o treino de pliometria, que é um treinamento de potência, já considerando que o atleta avançado ele tem uma base para isso. A chave: a força de resistência, a forma mais eficiente vai ser a própria corrida. Então, a força de resistência para a corrida, a gente tem que visualizar da seguinte forma: quantos passos ou quantas repetições de passadas nós vamos dar ao longo de uma prova de 21 km? É muitos. Então, procurar repetir isso durante uma musculação, fazer repetição 70, 60, nunca vai ser próximo do trabalho de resistência. Então, a gente aplica as qualidades de força, força máxima, vê os graus de força, aplica no exercício, no treino de circuito, no treino de musculação, e a força de resistência vai ser desenvolvida pelo treino específico, ou seja, os treinos longos vão dar aquela repetição para os membros inferiores que vai gerar uma adaptação para aguentar aquele tipo de treinamento, ou seja, a resistência do movimento vai ser a própria corrida. Então, não se preocupe, ou não tentem reproduzir
a resistência de um treino longo num treino de repetição. Então 80 repetições, 90 repetições não vai ser suficiente e também não vai ser prudente. Então façam 15, 20 repetições e já é o suficiente para ser um trabalho de resistência dentro da academia. A resistência mais específica vai ser o próprio movimento da corrida nos treinos específicos. O circuito funcional. O objetivo é aprimorar o gesto motor de forma específica, então eu vou fazendo um pouco mais, saindo um pouco do treino de força mais tradicional, mas também a gente não pode cair no erro de querer inventar muita variação, muita criatividade pode atrapalhar. Então, como que eu posso uma maneira prática de fazer? Eu organizo os treinos os exercícios para estabilização, então a própria recepção, então eu vou estabilizar, então é um treino visando tornar as articulações um pouco mais estáveis. Eu posso fazer trabalho de prancha, eu posso fazer o trabalho de agachamento, trabalho de pliometria. Então esses 4 tipos de treinamentos gerais vão dar uma estrutura que eu preciso na prática. Então a estabilização, eu posso fazer, por exemplo, o avião, que é o exercício de apoiar esse aqui. Ó. Então eu estou estabilizando o tornozelo, estou dando também uma estabilidade para o quadril. Então é uma maneira de eu tornar o treinamento funcional. Não é preciso pensar em tudo e desequilíbrio, subir numa bola, subir, depois dar um salto, depois... Não, treinamento funcional que sai muito, ou que acaba criando muitos desafios, muitas vezes não acaba não aproveitando. A gente tem que pensar que esse treinamento funcional ele vai estar num programa de 3 dias na semana. Então o atleta vai fazer 10 minutos de preparação, vai ter o funcional, flexibilidade, depois ele vai correr. Então eu não posso fazer um funcional que demore muito, porque senão ele vai acabar perdendo o interesse. A prancha pode ser a prancha frontal, ou a ponte, quando ele fica de costas para o chão e levanta o quadril. E essa prancha ela vai dar o fortalecimento através principalmente da força isométrica, vai proteger a coluna, vai proteger a lombar, vai proteger vai tornar o abdômen mais forte, vai proteger a coluna e todo o movimento da corrida vai ser absorvido pela musculatura. Diferente de quando a gente não tem um core, não tem uma estrutura de suporte adequado, a maioria, ou a grosso modo, os impactos vão direto para a coluna. Então essa proteção é interessante. Então o abdominal tradicional, ele pode fazer parte? Pode. Mas a prancha, ela se mostra mais eficiente quando a gente faz num exercício, a gente ativa mais grupos musculares que vão proteger. O agachamento é interessante, desde que eu ensine a técnica e desde que a carga não seja muito elevada. A pliometria vai ser os saltos, vai ser a quantidade de repetições numa caixa de saltos ou até mesmo numa escada, mas de maneira que eu aplique para quem já tem um suporte, que é os atletas avançados, os corredores avançados ou intermediários com um nível de força adequado. Os métodos, circuito e academia, da mesma forma que a gente já conversou, 2 a 3 vezes na semana. Então, se eu vou usar o treinamento funcional, não é 2 mais 2 do outro, não. Eu posso aplicar um treino academia, outro treino funcional e outro treino de academia de novo. Então eu tenho 3 vezes na semana e 2 métodos, 2 tipos de metodologia. Justificativa, mobilidade e estabilidade das articulações. Então eu não penso só na força concêntrica, na força excêntrica, eu penso também na estabilidade através de alguns movimentos que vão desafiar aquela articulação. Então dessa maneira, na hora que eu saltar um salto depois do outro na corrida, eu vou ter o tornozelo estável, o tornozelo com a mobilidade, o joelho vai estar estável, o quadril vai estar com a sua mobilidade. Eu pego a articulação
eu vejo qual é a principal função. É estabilidade, então eu tenho que aplicar exercícios para aquela estabilidade. A articulação do tornozelo tem que ter mobilidade, então como que eu faço para trabalhar a mobilidade? Eu vou fazer o trabalho de mobilidade. Então, peça para o seu professor fazer a abordagem funcional, que é articulação por articulação, mobilidade ou estabilidade. Essa é a diferença básica do treinamento funcional. Iniciantes, aprender a correr, então fortalecimento do core, então a gente começa a fortalecer. Intermediários, aperfeiçoar a corrida, então exercícios de força na forma dinâmica. E core e membros inferiores também vão entrar, vão continuar no programa. E avançado é otimizar a corrida, então os exercícios vão ser ou com uma sobrecarga maior, ou com um desafio de coordenação um pouco maior. O treino funcional é fazer antes da parte principal do treino, então eu vou fazer funcional, escolho 3, 4 exercícios, eu faço logo após a chegada, logo após ali durante o aquecimento, durante a preparação. O circuito técnico, então, eu vou aplicar também, junto com a flexibilidade, com a força, para poder garantir a qualidade do movimento. Então, eu tendo um gesto mais qualificado, mais eficiente, eu vou economizar energia e vou evitar, ou vou procurar evitar lesões por repetição, desgastes desnecessários em função de uma técnica inadequada. Na prática, eu vou aplicar os educativos, pode ser o skipping, Anfersen, o Hopstead-Lauf, o rope, o dribbling, o skipping, elevação de joelho, o Anfersen, elevação dos calcanhares. Então, façam um apanhado dos tipos de educativos. Por quê? Eu faço um repertório e esse educativo ele vai representar uma fase da corrida. Então, o skipping, que é a elevação do joelho, é para destacar a fase de elevação do joelho. O calcanhar é para destacar aquele movimento de elevação, ele exagera o movimento, que é para dar a memória muscular, vamos dizer assim, a fazer o corpo reproduzir o que ele vai fazer. Porque aí no momento que ele vai correr, ele começa a fazer como um todo um movimento da corrida. Mas é interessante fazer esses educativos. Como que eu escolho? Eu tenho uma lista de educativos, eu faço análise técnica na fase de diagnóstico ou ao longo do programa, e o educativo vai servir realmente para educar o movimento, para corrigir alguns erros de postura. Então eu identifico, por exemplo, que o corredor está entrando com o pé muito à frente, ele está entrando com o calcanhar muito pronunciado, ou seja, ele está tendo a frenagem, está tendo choque. Eu começo a trabalhar a elevação correta dos joelhos. Por quê? Porque vai fazer a aterrissagem melhor. Então ele faz um skipping. Então eu pego o problema e relaciono com o educativo mais apropriado para corrigir aquela fase. Então eu identifico o problema e coloco um educativo. Método parcial ou circuito. Então eu posso fazer 1 ou 2 exercícios, ou eu posso colocar uma sequência mais completa de exercícios. Ele vai fazendo de maneira que faça 3 repetições de cada exercício. Ele vai fazer um circuito ao longo ali antes da parte principal. Número de sessões, 2 a 3 vezes, 3 a 5 séries, 4 exercícios entre 30 e 50 metros. 30 e 50 metros vai ser para os atletas, para os corredores um pouquinho mais avançados, mas a partir de 15 e 20 metros já você tem um bom rendimento, então não se preocupe em achar um espaço muito grande. 15 metros de vida e 15 de volta já é suficiente, um espaço de 15 metros para fazer um trabalho muito bom de técnica. 2 vezes na semana, além do treino de força. Treino de força 2 a 3 vezes, e esse de educativo, de técnica, 2 vezes na semana é ideal. Vai ser antes do trabalho principal, então eu só vou coordenando. Se tem 3 vezes na semana de corrida, de treino presencial, eu vou distribuindo então, num dia ele faz musculação, no outro dia ele faz a técnica, no outro dia ele faz musculação. Na próxima semana ele faz técnica, musculação e técnica. Eu vou alternando de maneira que ele vá distribuindo ao longo do mês uma quantidade mais ou menos parecida ideal para cada tipo de trabalho. O importante é ele estar presente e numa quantidade que gere resultado. Justificativa: correções
de erros e vícios posturais. Então eu vejo o erro, eu relaciono com o educativo. Eficiência mecânica. Muitas vezes a gente dá prioridade para o treino longo, treino de velocidade, treino rápido, mas os maiores ganhos podem ser numa correção, numa elevação de joelho, numa postura, numa posição do pescoço, da cabeça ali mais adequada, mais relaxada, mais que não gaste, não gere desgaste desnecessário. Num joelho, no trabalho da perna que está fazendo oscilação mais que facilite a transição. Então essas pequenas correções técnicas vão dar mais retorno do que eu investir horas num treino longo. Então o fato de eu repetir, fazer um treino muito longo, não significa que o movimento vai ser mais eficiente. Vai ser mais eficiente no sentido da produção energética, mas se eu estiver fazendo uma repetição errada, vai ser mais tempo desperdiçando energia. Aqui voltando, o iniciante vai aprender a correr, intermediário dentro da aplicação vai ser aperfeiçoar a corrida, mais velocidade, então a combinação e o desafio vai ser de acordo com o nível. E o treino técnico também é interessante que você faça antes do treino principal. Por quê? Porque eu vou estar descansado e não vou perder a qualidade da coordenação. Circuito e flexibilidade. A utilização, o objetivo é a utilização da amplitude de movimentos, então a passada eficiente, porque não significa que eu tenho que ter uma amplitude muito grande, mas eu tendo uma flexibilidade, ela não uma flexibilidade boa, um alongamento bom, a passada não vai ser limitada pelo encurtamento. Na prática, intensidade máxima vai ser aumentar a amplitude articular, ou seja, eu aumento a distância, eu aumento o grau de amplitude. E a intensidade submáxima eu vou otimizar o movimento, então eu vou até onde eu já alcanço e mantenho. Então eu vou manter ou aumentar. Os métodos pode ser o estático, então 10 a 30 segundos na posição, então faço um alongamento, faço tipo um saci, seguro e mantenho na posição. De 10 a 30 segundos, geralmente é um pouquinho menos no início, um pouquinho mais no final, se eu fizer no final do treino. Sem balanceio, só estático, só parado. Aí o próprio corpo, o próprio músculo vai relaxando um pouco e vai mantendo vai procurando aumentar a amplitude. Isso é o estático, ou seja, por conta o aluno toma a sua posição e conta e troca, conta, troca. A facilitação neuroproprioceptiva é aquele trabalho passivo que eu vou ter ali uma ajuda, vou ter um trabalho de um colega ou do professor. Eu, na minha opinião, até eu botei em negrito estático porque permite autonomia para o atleta. Então, ele não fica tão dependente de ele fazer o movimento com apoio de alguém. Ele pode eventualmente fazer, mas é interessante que ele tenha liberdade. Número de sessões 2 vezes na semana, uma para manter e uma para aumentar. Essa combinação vai depender da fase do plano. Mas eu preciso aumentar e manter. Não preciso só procurar manter, aumentar, porque eu posso também exagerar e arriscar uma lesão. Então essa combinação é interessante. Justificativa, otimizar o movimento, então uma estrutura mais não encurtada, protege mais, evita que a cadeia muscular sofra uma sobrecarga, porque ela vai ficar mais contraída, ela vai brigar com o movimento, ela vai suportar uma sobrecarga num ponto específico que vai gerar, por exemplo, uma contratura, ou ele vai fazer com que uma parte do músculo ou uma articulação suporte uma carga. Então, geralmente a lombar acaba às vezes estando com a cadeia posterior encurtada, acaba trazendo uma sobrecarga que vai estourar na lombar. Então, eu alongando toda a cadeia posterior, alongando o glúteo, alongando a própria lombar, eu acabo tirando
essa perda, eu otimizo o movimento porque eu não deixo o ponto de sobrecarga. E o relaxamento e recuperação também faz parte da recuperação, é facilitada no momento que eu relaxo, no momento que eu alongo, eu ajudo a eliminar os resíduos metabólicos em cima do treinamento. Eu facilito a recuperação. Atletas, a aplicação é elasticidade no período geral, ou seja, eu procuro manter o que eu tenho, manter a qualidade, e na fase específica eu procuro aumentar. E não atletas é sempre submáximo, ou geralmente submáximo, que é para manter e aumentar com certa segurança. Eu não tenho o objetivo de realmente aumentar num nível maior a flexibilidade, eu simplesmente para garantir que a corrida não seja prejudicada por encurtamento. Então a metodologia do grau que eu preciso na corrida é o suficiente para ele preservar a articulação, para preservar o movimento. Então quando eu estou fazendo isso, é diferente, por exemplo, ter flexibilidade para uma ginasta. Ela vai ter que ter o objetivo, o treinamento específico dela vai acabar passando pela flexibilidade. Então o emprego da flexibilidade para a corrida é o suficiente para permitir a liberdade do movimento sem, vamos dizer assim, a perda de qualidade. A chave é a sessão específica para aumentar a amplitude. Então, se o dia que for fazer, um dia que seja, vai trabalhar um pouco mais a fundo a flexibilidade, pode fazer um circuito de flexibilidade um pouquinho, uma repetição 2 vezes cada movimento, ou eu faço vai ser um dia de regeneração, um trotezinho, um treino mais curto, e aí eu faço a minha parte de flexibilidade para aumentar. Eu não é indicado fazer um treino de flexibilidade buscando aumentar logo após um longo. Por quê? Porque eu já estressei bastante, já tenho microlesões demais, e se eu colocar o músculo a fazer um trabalho de amplitude muito grande, eu vou aumentar essas microlesões ou vou sobrecarregar os tendões. Então, quando eu for trabalhar flexibilidade para aumentar realmente, ou eu coloco numa sessão específica, ou eu coloco numa sessão que tenha um treino específico um pouquinho mais leve, ou que não seja tão exigente. Bom, o método competitivo, como complementar, eu vou colocar o atleta em algumas provas, ou vou representar, vou dividir o treino dele em frações menores no ritmo de competição. É também um treino específico, mas como complementar ele pode ser encaixado em alguns momentos, porque ele vai reproduzir em partes o que ele vai aplicar na prova. Dessa maneira eu consigo ter um atleta de alto nível, um atleta participativo, um atleta amador que procura. Eu posso colocar pequenos desafios baseados na sua prova principal. Então, da maneira, eu mantenho o estímulo, mas é diferente de eu, por exemplo, pegar 10 km e fazer durante um treino normal no melhor tempo possível. Eu faço 2 km, 3 km no melhor tempo. É uma maneira de eu manter o incentivo e também colocar ele no ritmo de competição. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. O treino complementar ele serve para trazer o suporte para o treino específico, que é o treino realmente de correr, mas trazer a quantidade certa, o método adequado, o volume ideal é a maneira de eu fazer o treino complementar ser realmente suporte, não treino concorrente. A diferença vai ser na dose ali, da intensidade. Não esqueçam que treino específico e complementar tem que fazer parte do triângulo dos conteúdos, dos meios, dos métodos de treinamento. Isso vai passar pelo treino específico de corrida, treino de força, flexibilidade e técnica, que é o triângulo que vai garantir a preparação de todo o sistema, todo o organismo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.